Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o Lucas e está começando mais um Não Mais Que 15 aqui dentro do Esportes Daqui. Hoje eu já prometo de cara que eu vou passar do limite dos 15 minutos, mas por dois bons motivos. Tivemos muito recentemente, inclusive, os Jogos Universitários Catarinenses, que foram disputados aqui em Joaçaba, e tá rolando ainda, mas algumas modalidades já foram definidas, dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina que estão acontecendo em Curitibanos. Então eu vou falar um pouco sobre tudo isso e com certeza vai passar dos 15 minutos, mas desde já agradeço a compreensão de todos e que fiquem aí até o final. Lembrando alguns recadinhos básicos de começo, o vídeo então ele já está dividido aqui na parte de baixo da tela, se você olhar, ele já tem os capítulos certinhos de cada esporte, qual competição, de como vai funcionar. Então se você quiser pular um, seguir para o outro, voltar, enfim, já está tudo ali bem definido direitinho, não tem problema nenhum. E também os favores básicos sempre de YouTube, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar, enfim, para quem você conhece, gosta, acha que possa gostar desse tipo de conteúdo para se manter informado, então, do que está acontecendo nos esportes daqui. E você que faz parte de uma associação, joga, compete, enfim, cobre sempre para que façam posts das participações e posts oficiais, que aí facilita não só para mim, para conseguir colocar no vídeo, mas para todo mundo que queira acompanhar. Enfim, a Prefeitura de Joaçaba, a Superintendência de Esportes, normalmente acaba repostando bastante coisa, mas é uma espécie de um apelo aqui, porque eu acho que é uma oportunidade que está sendo perdida de se divulgar melhor ainda. Feito. Vamos começar então falando de Jogos Universitários. Para quem não sabe, o JUCs, os Jogos Universitários Catarinenses, acontece uma vez por ano, e aí envolve todas as universidades do estado, por óbvio, né? E dessa vez, esse ano, enfim, os jogos aconteceram aqui em Joaçaba na semana passada, se encerraram, se eu não me engano, segunda-feira. Né? Segunda-feira eu tô gravando na terça, então encerraram segunda-feira ou domingo, enfim. E todas as modalidades foram disputadas e os campeões, em algumas modalidades, até vices ou terceiros, eles garantem vaga para o JUBs, que é os Jogos Universitários Brasileiros. Então tivemos aqui em Joaçaba, e falando de Joaçaba a gente tá falando de UNOESC. Então eu vou fazer um review aí de como foi a participação da UNOESC, que, spoiler, foi campeã geral dos Jogos Universitários Catarinenses, então já vou colocar na tela para vocês. A primeira participação que teve aqui, vamos começar de handebol. O time do handebol masculino, então, representando o UNOESC, a Drecha e o Handluz, né, que é o pessoal do handebol de Luzerna. Então ficaram em terceiro lugar no JUCs, na modalidade então do handebol masculino. Ficaram atrás da Univale de Itajaí, da Unesc de Criciúma. Tá aí a foto da rapaziada então, foto do pódio inclusive. Ficaram então em terceiro lugar. Pude assistir alguns jogos deles, foi bem bacana. O time contava então com gente daqui, da Unesc daqui, da Unesc Chapecó, de Campos Novos, tinha mais gente espalhada. Mas foi uma bela participação do time, todo mundo aí garantindo medalha, então parabéns a esse pessoal. E seguindo para falar de handebol, teve uma participação inédita do handebol feminino também no JUCs, da Adrecha, né, que ficou com a quarta colocação. Então estão aí as meninas, junto com o Profiléu na foto, e ficaram então no quarto lugar do JUCs. E já passando então, vamos subindo degraus de pódio, o Gustavinho, que também joga pádel, né, o Gustavo Silveira, e que estava aí representando a UNOESC no tênis. Ele ficou em segundo no JUCs, perdeu a final para um gurizão da Uniarp de Caçador, se eu não me engano, mas ele, por ter ficado em segundo, conseguiu garantir também vaga para o JUBs. O JUBs desse ano vai ser disputado em Joinville, então o Gustavinho estará lá. Parabéns para ele aí por esse pódio, por essa vice-colocação, e venceu então, foi vencendo suas partidas, acabou perdendo só a final, então, mais um baita trabalho do Gustavinho e da UNOESC num todo, que teve como primeira conquista, acho que foi no primeiro dia de competições, o Daniel Godoy, o Dani, que já participou do Esportes Daqui, na época de podcasts. E ele foi campeão, então, do tênis de mesa. Garantiu também só a vaga para o JUBs. Classificou, então, para a etapa nacional. E em segundo lugar, o Marchiori aqui. Não sei de qual universidade ele não consigo ler ali certinho. E o Possamay da UDESC. Então, o Dani ficou campeão, garantiu
sua colocação no lugar mais alto do pódio e a vaga, consequentemente, garantida para o Jubes, assim como a equipe de badminton de Joaçaba, da UNOESC, então foi campeã geral, masculino e feminino dos Jogos Universitários. A equipe aí composta pelo Adriel, o Eric, a Gabriela, a Jamile e o técnico Wellen, ficaram então campeões, fizeram a limpa em todas as medalhas possíveis e imagináveis do badminton no Jux e garantiram também todos eles sua vaga para a etapa nacional, assim como o basquete. A Bluge venceu, então a Bluge barra UNOESC, venceu então a UDESC na final e garantiu o tricampeonato de Jogos Universitários Catarinense. E agora, como eles mesmos disseram ali, rumo ao bi-brasileiro. E aqui todo mundo é o UNOESC. Então tá aí o pessoal da Bluge, a foto deles no pódio comemorando, todo mundo fazendo o trezinho aí de tricampeão. Parabéns para eles, que vão em busca então do bicampeonato nacional. E olha, acredito muito que tem uma grandíssima chance disso acontecer. E tomara que aconteça, porque eles merecem, a rapaziada, gente fina demais. Seguindo então, mas aí confesso que não reconheci pessoas de Joaçaba e coisa assim, como o UNOESC também tem vários campi espalhados pelo estado, então a UNOESC também ficou campeã do basquete feminino e do vôlei masculino. Do vôlei masculino não consegui achar a foto, mas elas foram campeãs, então também garantiram e fizeram com que a UNOESC fosse a campeã geral dos Jogos Universitários Catarinenses, então, que aconteceram aqui em Joaçaba. Tá aqui o reitor recebendo troféu, as premiações. E parabéns, então, a toda a UNOESC, toda a organização. Tive a oportunidade de assistir os jogos do handebol, principalmente. Mas a estrutura que Joaçaba hoje comporta para esse tipo de competição é bem bacana. Falei com alguns amigos de outra cidade que vieram, gostaram, conheceram, enfim, e ficaram alojados. Essa era a movimentação que muitos de vocês devem ter visto pela cidade durante a semana passada. Então estava tendo os jogos universitários e os resultados da UNOESC foram muito bons, muito grandes. Então parabéns a toda a organização e principalmente aos atletas que colocaram a UNOESC no lugar mais alto do pódio da classificação geral e Joaçaba no mapa, de certa forma. Não lembro de já ter tido jogos Jux aqui, se teve foi há muito tempo, então uma iniciativa sempre muito legal. É legal ter competições assim aqui. E, enfim, de jogos universitários era isso. Mais uma vez, boa sorte a todos os campeões, enfim, todos que vão representar Santa Catarina nos Jogos Universitários Brasileiros em Joinville. Não sei quando vai ser, mas, enfim, temos aí boas perspectivas e quem sabe não teremos campeões brasileiros por aqui. Encerrado vira a chavinha de jogos universitários, vamos para joguinhos abertos. E falando de joguinhos abertos, hoje, pela manhã, as meninas do handebol da Adrecha, mais uma vez um trabalho do Léo, essas mesmas meninas que praticamente o mesmo time que foi campeão do JESC, de 15 a 17 anos ali umas semanas atrás, que eu comentei, que elas conseguiram vaga pro Nacional, mas nos joguinhos abertos acabaram ficando em segundo lugar, apesar de estarem somente em 9 meninas, né? No handebol jogam 7, estavam somente em 9, mas ali, como eles mesmos escreveram, 9 meninas, uma bola de handebol e um sonho, de forma inédita. Então a medalha de prata nos joguinhos abertos, com muita luta e muito suor. A equipe então de Joaçaba encerra sua participação como a segunda melhor equipe do estado. E elas perderam a final apenas para a equipe de Criciúma, hoje pela manhã. Talvez alguém tenha visto aí, hoje no caso, terça-feira, dia 25. Foi feito live, né, de transmissão do jogo, a equipe de Criciúma era muito boa e acabou sendo campeã, e Joaçaba então ficou em segundo, mas um baita resultado. Que, salvo engano, como a competição é sub-18, mas essas meninas, a maioria, uma ou outra tem 17, a maioria tem 16, então é um time para ficar de olho, quem sabe para as próximas edições de joguinhos abertos conseguir um título que seria ainda mais inédito, né? Então, parabéns para as meninas. E falando de medalhas, agora no momento irmão coruja, Diego Garcia esteve com a equipe, então, obviamente, de Joaçaba, representando nos joguinhos abertos. E na individual, na categoria individual, ele ficou em terceiro.
com 17 anos. No tênis de mesa, a categoria até é sub-19, então envolve mais gente ainda, um nível altíssimo. Os principais do ranking do estado estavam ali, representando cada um sua cidade, e o Diego conseguiu uma medalha que foi, pra gente, motivo de muito orgulho, muita emoção. Ficamos muito, muito satisfeitos, muito orgulhosos dele, da conquista, assim como ele falou pra gente, que todo mundo que estava assistindo também gostou bastante, ficou muito feliz, e foi uma conquista merecidíssima. Um ciclo dele aí, são quase 10 anos de tênis de mesa, e batia na trave e normalmente acabava perdendo para os mesmos adversários de sempre, que tinham um nível muito alto e seguem tendo, e dessa vez ele conseguiu, como a gente brinca, cometer um crime aí e ficar numa disputa de terceiro emocionante. A gente postou vídeos ali do ponto final e de como tudo aconteceu, foi muito bacana mesmo. Então, parabéns ao Diego, parabéns ao treinador Diego, né, Padilha, e toda a equipe da PTM. Eles participaram também da competição por equipes, né, mas foram eliminados, não chegaram até pódios, né, assim como na dupla mista e na dupla masculina perderam nas quartas de final, mas foi muito bacana, uma medalha que de certa forma era inesperada, assim, por isso até que ela fica como muito marcante. Então, parabéns ao Dieguinho, né? Ficamos muito, muito felizes mesmo. E para, então, falar também de joguinhos abertos, a equipe de judô. No feminino, o judô de Joaçaba, a equipe comandada pelo Sensei Cassol, elas ficaram... A equipe feminina, eu tenho certeza que ficou campeã geral. E aí, como vocês podem ver, deixa eu só achar aqui certinho na tela para não passar a informação errada. Tá aqui. O judô feminino de Joaçaba foi campeão geral dos joguinhos, com 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. E ainda o judô masculino teve 1 prata. Então, um excelente resultado aí do judô. Também é um esporte que até então eu não tinha citado, até fui procurar algumas postagens, alguma coisa assim da associação. Não encontrei muitas, não tinha falando aí dos joguinhos abertos, mas tinha conseguido essa imagem, já tinha recebido ela. Então tá aí toda a equipe, juntando a equipe masculina com a equipe feminina, o trabalho do Sensei Cassol, e um título muito, muito bacana para o judô. E caso você queira saber um pouco mais sobre judô de Joaçaba de uns anos atrás, e gente também que foi campeã de joguinhos, Olesk, jogos abertos, enfim, eu gravei com os meus amigos, né, de amigos de infância e de muito tempo, o Proner, o Leonir e o Gustavo. A gente gravou falando sobre a participação deles no judô, todos eles medalhistas a nível nacional, vários títulos estaduais, e eles foram campeões. Então, se vocês quiserem olhar, tá dentro do canal aqui no Esportes Daqui, tem a playlist certinho para vocês poderem, enfim, se quiserem assistir, né, reassistir, não só o do judô, mas todos os outros episódios são muito legais, vale bastante a pena. E surpreendentemente, eu acho que eu consegui falar de tudo em menos de 15 minutos, descumprindo a minha promessa inicial de que passaria dessa marca. Eu consegui fazer tudo certo. Acho que não ficou muito corrido, mas deu tranquilo, deu pra falar tudo, deu pra falar de jukes, de joguinhos abertos. Tem alguns esportes ainda que estão disputando nos joguinhos abertos, como o futsal, e o futsal eu tenho certeza, mas eu sei que tem mais alguns ainda que estão envolvidos nas disputas, então pros próximos a gente fala. Mais pra frente eu vou falar também nos próximos vídeos de Universiade, que é as Olimpíadas Universitárias, que o Luiz Anjos tá representando Joaçaba, Santa Catarina e o Brasil lá, então com certeza vamos ter alguma informação sobre a participação dele, assim como num próximo momento falar do badminton no Pan-Americano em Lima, se eu não me engano, que também teve alguns resultados bem bacanas, mas isso fica para uma outra oportunidade. No mais, eu acho que de mais importante era isso mesmo. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Mais uma vez, por favor, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, mandem para mais pessoas, porque, enfim, é bacana. Eu me divirto fazendo isso aqui e espero que seja de muita valia e que vocês se divirtam também assistindo. Tá certo? Um grande abraço, tamo juntos e até o próximo Não Mais Que 15 aqui dentro do Esportes Daqui. Valeu, um abraço!